Então foi aí que eu entendi o que é vocação. Vocação vem de uma palavra latina, vocare, chamado. Vocare é o chamado. Então, desde cedo, ele era do Morro do Livramento. Moleque de morro, descendente de escravos. Miserável. Desde cedo, ele sentiu aí a vocação. Ele sentiu a paixão dentro dele. A paixão pela palavra escrita. O que é? A paixão, a paixão, a paixão. O que ele trata nos seus romances, nos seus contos, principalmente, é de questões que a ferrugem do tempo não conseguiu destruir no nosso psiquismo humano. Ou seja, ele trata daqueles temas que interessam ao ser humano. Na verdade, a sua preocupação fundamental é com a condição humana. Eu amo a palavra. Então, se ela aparece como poema, como romance e tal, é secundário. É esse vínculo com a palavra. Isso o Machado tem. A palavra na prosa, na poesia, nos ensaios dele, esse cuidado que ele tem com cada palavra. O Rio de Janeiro que viu Machado de Assis nascer tinha apenas 200 mil habitantes. Metade da população era de escravos. Machado foi moleque de morro, neto de escravos e viveu numa cidade perigosa. A expectativa de vida média na corte imperial era de 34 anos. E em relação aos escravos, a maioria mal chegava aos 25 anos. Sem rede de esgotos, a cidade exalava um cheiro horrível e era conhecida como a capital das epidemias. Quando Machado nasceu, em 1839, o Rio de Janeiro era uma cidade um pouco mais do que uma vila recém-independente, que apesar da vinda da corte lá em 1808, ainda tinha muitos poucos equipamentos públicos, né? Era uma cidade sem sistema sanitário, por exemplo, né? Era com tinas que iam na cabeça de escravos e eram lançadas ao mar. Era uma cidade de ruas estreitas, de pedra, bem ao estilo português. Uma cidade onde 84% da população era analfabeta, né, porque é escrava ou ex-escrava. Enfim, era uma cidade iluminada com lampiões de azeite de peixe. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 21 de junho de 1839, numa casinha mais do que modesta no Morro do Livramento, zona portuária do Rio de Janeiro. Era um moleque de morro, como muitos de hoje em dia. Há muitas histórias sobre a sua infância, mas nenhum registro. Afinal, quem é que poderia imaginar naquela época que aquele menino pobre, mulato, epilético, que perambulava pela cidade, se tornaria o maior escritor da literatura brasileira? Na verdade, assim, a gente sabe muito pouco sobre a infância do Machado, né? Grande parte das coisas que às vezes as pessoas acham que são fatos não passam de especulações de biógrafos antigos. Na verdade, o que a gente sabe é que Machado tinha o privilégio relativo de ter sido filho de dois pais alfabetizados, letrados, né? O pai dele era assinante do Almanac Lemer. E, portanto, teve acesso a uma educação formal e informal muito acima da média da época, né? E que aos 6 anos ele perdeu uma irmã, mas mais importante, aos 10 perdeu a mãe. Ele fazia serviços de rua, como vendedor de balas, engraxate, aí as histórias são muitas, até ajudante de padaria talvez ele tenha sido, né? E esse era a fascinação dele, esse Rio de Janeiro que começava a crescer. E Machado provavelmente tinha um acesso muito grande à casa dos donos, dos proprietários da chácara. E ali provavelmente recebeu um reforço à sua formação escolar muito grande. E tanto é que ela foi madrinha de batismo dele, enfim. Qual o anjo que as mãos me uniu outrora e as rezas me ensinou que da alma vem? E a imagem me mostrou que o mundo adora e ensinou a adorá-la. Minha mãe.
não devemos nós crer num puro riso desse anjo gentil do paraíso que chama-se uma mãe? Um dos poucos registros biográficos que Machado de Assis deixa na sua obra são os poemas que ele fez de saudade, né? Falando da saudade que ele sentia da mãe, e um poema, Um Anjo, que ele fez para a irmã morta, né? Com dedicatória explícita. Esse invólucro mundano, trocaste por outro véu. Deste negro pego insano, não sofreste o menor dano, que a tua alma era do céu. Foste a rosa desfolhada na urna da eternidade, para sorrir mais animada, mais bela, mais perfumada, lá na etérea imensidade. Como os poemas são muito amorosos e não podiam deixar de ser, né? Alguém que ficou órfão aos 10 anos, você imagina que ele tinha uma relação de adoração com a mãe, gostava muito da mãe e que o impacto da morte dela foi muito grande. Assim como o da irmã também, ele tinha 6 anos, era mais novo, mas ele também fez poemas mais tarde em homenagem à irmã. E há pessoas, novamente, que especulam que Machado saiu aos 15 anos de casa porque não teria uma relação muito boa com a madrasta, e até porque a madrasta depois não aparece muito na vida do Machado. Isso também é uma especulação, não dá para saber, porque naquela época alguém com 15 anos ir fazer sua vida no centro da cidade, ainda mais alguém com o talento e com a ambição do Machado, era extremamente comum. Alguns colegas meus, alguns escritores, falam que tem pessoas que estão condenadas a ler. Debaixo das piores situações, essas pessoas vão ler, vão procurar literatura, vão procurar esse outro mundo de encantamento. Quem sabe até mesmo por causa das dificuldades todas que ele via na vida, ele tinha necessidade de outros mundos e assim foi procurar na literatura o encanto, a fantasia que ele não tinha na sua própria vida e de repente com aquilo ele construiu a sua vida, e uma vida gloriosa. Se você pensar nos protagonistas dos livros da fase madura dele, todos eram românticos e se desiludem com as suas ilusões em relação aos seus delírios românticos, né? E o Machado foi um poeta romântico na juventude, deve ter tido lá suas ilusões, não só literárias, mas também amorosas, e depois se desiludido. Até porque ele faz menção a um caso amoroso fracassado numa carta à futura esposa dele, Carolina. Então você pode fazer esse tipo de paralelo, né? A descrição que ele faz de determinados ambientes que ele conheceu, né? Porque a história de vida do Machado ela é interessante. Ele pôde viver numa cidade que se transformou e se modernizou muito rapidamente, né? De uma forma muito interessante, né? Uma passagem de geração muito rápida. No ano de 1854, o Rio de Janeiro torna-se uma cidade iluminada. As ruas antigas e perigosas da corte do Segundo Império ganham iluminação a gás. A essa altura, com 16 anos de idade, o jovem Joaquim Maria era um dos muitos anônimos exploradores do centro da cidade e usufruía tudo o que ela podia oferecer. Livrarias, cafés, teatros, enfim, a vida boêmia do seu tempo. A juventude dele é uma fase extremamente importante e normalmente subestimada na história do Machado. Primeiro porque mostra um Machado muito diferente do Machado recluso, triste, doente do final da vida e que acabou sendo um pouco a imagem predominante do Machado. O Machado na juventude era um cara de uma vida extremamente ativa, socialmente, culturalmente, que pertencia a várias sociedades, então ele era membro da sociedade petalógica. Peta é mentira, então era uma sociedade que se dedicava à mentira, era uma sociedade de humor, uma sociedade literária. Ele seria diretor do Clube Beethoven, que era um clube dedicado à música. Ele vivia na ópera, entre atrizes e cantoras, fazia adaptações de teatro, vivia no meio do teatro, né? Então ele era um homem que tinha uma vida cultural muito ativa no Rio de Janeiro, da corte daquele período, né? Machado buscou a vida inteira uma certa compostura, buscou a vida inteira respeito, ganhar admiração. Ele tinha isso. Agora, daí, como já se fala, mas ele na juventude dele foi um boêmio,
foi um piadista, era uma pessoa muito expansiva. A imagem que a gente tem é uma imagem que ficou muito nos últimos 4 anos de vida do Machado. Conta-se de que certo dia, o chefe da gráfica da Tipografia Nacional foi se queixar ao diretor Maneco Almeida de um jovem aprendiz recentemente contratado que com frequência era pego matando o trabalho, escondido em algum canto e, pasmem, lendo um livro. O chefe da gráfica pediu a demissão do rapaz. Ele também teve ali uma sucessão de apadrinhamentos literários. Então, já na imprensa nacional, com 16 para 17 anos, ele vai conhecer Manuel Antônio de Almeida, o autor do Memórias de um Sargento de Milícias, que é o primeiro grande romance urbano brasileiro. E Almeida se toma de admiração ali por aquele jovem rapaz. Mais tarde, Machado vai conhecer o José de Alencar, que era seu grande ídolo de juventude. A juventude de Machado de Assis foi passada justamente nesse Rio de Janeiro, que começava a ganhar uma vida cultural. Os teatros, os grandes centros de discussão, começava a surgir uma vida noturna nas livrarias, nos potes onde se reuniam os intelectuais e tal. E eram muito na moda, estava muito na moda, é o teatro. E esse é o teatro todos os dias. E as atrizes do teatro lírico, principalmente, eram as musas dos poetas, dos intelectuais. Houve pelo menos 2 que foram grandes paixões de Machado de Assis. Uma delas foi a famosa Candiani, uma italiana, 20 anos mais velha que ele, cobiçada por todos os poetas. A quantidade de poemas que aqui se fez em louvor da beleza da Candiani, da voz da Candiani, e quem levou foi Machado. O poeta tem que ser lacrimejante, falar do amor, da musa. O João Cabral de Melo Neto, que era um poeta racional, o Machado também é racional, ele dizia: não poetizes o seu poema. Fala da flor, não perfumes a sua flor, não poetizes o seu poema. Quer dizer, não exagerar em sentimentos muito românticos. Satã teve um dia a ideia de casar. Ora, que original. Queria mulher, não feia, virgem de corpo e de alma leal. Toma um conselho de amigo. Não se casas, Beuzebu, porque a mulher com ser humana é muito mais fina do que tu. Ele, como primeiro ficcionista brasileiro e um dos maiores do século XIX do mundo, de certo modo obscureceu a poesia dele. Alguns poemas ficaram antológicos, não é? Carolina e outros. O Círculo Vicioso. Mas a poesia também é preciso conhecer, é uma obra de arte mais requintada, mais refinada, mais detalhada. Então você pode ler uma poesia, mas você precisa conhecer também para avaliar e apreciar mais toda essa técnica que está embutida no poema. Em 1866, chegou de Portugal uma moça muito instruída, apaixonada pela leitura e acostumada a conviver com nomes ilustres da literatura portuguesa da época. Seu nome, Carolina Augusta Xavier de Novaes. 3 anos depois da sua chegada no Rio de Janeiro, contra a vontade da sua família, Carolina se casa com Machado de Assis e vai se tornar sua amada e eterna companheira. Machado conhece Carolina em 1867, né? Ele já tinha 28 anos e ela era 3 anos mais velha do que ele, e ela havia acabado de chegar do Porto, onde vivia e onde estava acostumada a se relacionar com grandes escritores portugueses da época, e onde provavelmente teria tido uma desilusão amorosa. E aí, como o irmão dela, Faustino Novaes, já morava no Rio, era um poeta, amigo de Machado de Assis, então ela decidiu vir para o Brasil.
e, através do irmão, obviamente, conheceu Machado, e os dois logo se interessaram um pelo outro, começaram a namorar. Houve uma pequena resistência da família dela, ao fato dele ser além de uma pessoa, né, de um mulato, ele era uma pessoa que não tinha bens nenhum, né, que vivia com muito pouco dinheiro, né, com um salário de funcionário público, mais um dinheiro que ele conseguia vendendo ali o seu trabalho no teatro, na poesia, como jornalista, enfim. E em 1869, quer dizer, menos de 2 anos depois de eles se conhecerem, eles já se casam. Em 1874, Machado e Carolina vieram morar aqui, nesta casa, no bairro da Lapa. Vem tu agora, ó filha de meus sonhos. Vem, minha flor querida. Vem contemplar o céu, página santa, que amor a ler convida. Da tua solidão rompe as cadeias. Desde o teu sombrio e mudo asilo, encontrarás aqui o amor tranquilo, que espera, que receias. Um ano depois do seu casamento com Carolina, Machado consegue um emprego como funcionário do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas e começa a melhorar de vida. Na mesma época, ele publica o seu primeiro romance, Ressurreição. Sidney Chalub analisa os despachos que Machado fazia como funcionário do Ministério da Agricultura e que mostram alguém que normalmente, quando tinha ali uma disputa de posse de terra, dava razão sempre a quem trabalhava na terra e não ao suposto proprietário. Então ele decidia casos de uso capião e, em geral, ele dava razão a quem já trabalhava, a quem já ocupava a terra e não a um suposto proprietário que aparecia lá, que tinha muitos problemas naquela época de veracidade da documentação, enfim. Então ele como funcionário público teve uma atitude bastante interessante. As passagens de carreira dele são um pouco obscuras, porque ele começa na imprensa nacional, depois um dia ele vira até diretor da imprensa nacional, que é quando ele se casa com Carolina, porque aí ele já tem um pouquinho mais de recursos para poder manter a casa, enfim. E depois ele vai trabalhar no Ministério da Aviação e Obras Públicas, que é o Ministério de Transportes hoje em dia, e enfim no Ministério da Agricultura. Então ele faz uma carreira bastante contínua, né? Ele vai galgando ali passo a passo até chegar a ser a pessoa mais importante na escala do Ministério da Agricultura. Tanto é que os amigos brincavam com ele, porque Machado na juventude escreveu uma peça chamada Quase Ministro. E quando no final da vida ele chegou a esse alto escalão do Ministério da Agricultura, os amigos falavam: "Ei, Machado, tá quase ministro." Belo dia chega da província, chega da Bahia, esse rapaz jovem, bonito, extremamente talentoso, essa figura carismática que era Castro Alves, carismático, porque ele falava, ele era expansivo, ele conquistava plateias. E Castro Alves chega e mostra os seus versos para José de Alencar, pedindo uma apresentação à corte, pedindo um espaço, uma entrada, né, para se apresentar como poeta aos intelectuais, aos escritores. E o José de Alencar, num ato até de reconhecimento à importância de Machado, disse: não, tem uma pessoa muito melhor, a melhor e a única pessoa que pode fazer isso bem, te apresentar porque você merece, é Machado de Assis. Machado de Assis teve em sua juventude grandes paixões. Uma das mais duradouras foi pelo teatro. Foi crítico teatral e chegou a ser membro do Conservatório Dramático Brasileiro. E dos 21 até os 67 anos de idade, ele escreveu peças, principalmente comédias. Doutor Simão Bacamarte, eu só quero um pouco de atenção! Eu não sou louco! Só um pouquinho de atenção, doutor Simão Bacamarte. E a gente foi descobrindo no próprio texto do Machado, quer dizer, coisas, questões lá dentro que já estavam, que permanecem até hoje, né? Essa própria questão do conceito da loucura mesmo, né? Quem é um maluco, na verdade, né? Será que eu não gosto de funk, tá entendendo? E 800 pessoas gostam de funk, quer dizer, será que o maluco são eles que gostam de funk ou sou eu que não gosto de funk? Isso, o alienista, ele tá mexendo o tempo todo com essa coisa, né?
Estudamos profundamente e fizemos muito laboratório. Tinha hora que realmente aqui o Nós do Morro, esse espaço todo virava um hospício maravilhoso, entendeu? A gente teve essa liberdade de criar, de experimentar tudo que a gente quis experimentar. O processo foi esse, de experimentação. Eu acho que o espetáculo tem essa cara, uma cara de experimentação, né? A liberdade de experimentar. O texto está muito centrado no narrador, né? O alienista, quer dizer, ele é muito narrador, e o Bacamarte. E os outros personagens são periféricos, eles ilustram, mas eles não têm uma participação muito definitiva. E como trazer isso para a cena, né? Transformar isso numa linguagem, né, dramática, né? E aí eu optei por, quer dizer, levantar alguns personagens que, na verdade, no conto eles não são, né, não tem esse realce todo, né? E a gente precisou disso para exatamente substituir essa figura do narrador que o Machado ele coloca com maestria. Quer dizer, a ironia, na verdade, do alienista está toda no discurso do narrador. Eu ouvi o Crispim dizer que o Dr. Bacamarte afirmou que a razão vive à beira do precipício da insanidade. Gente, não tem nenhum inocente preso na Casa Verde, não. As senhoras e o seu Crispim vão me desculpar. Ele vai admirar, por exemplo, o autor de teatro José de Alencar, porque o José de Alencar, no teatro, ele é um autor realista. Nos romances, ele está afiliado ao romantismo, mas na produção cênica, né, nas peças de teatro, ele faz uma produção de caráter realista, voltado para o estudo das questões da sociedade, das relações da sociedade, e com a emoção mais comedida, com as cenas mais plausíveis, menos aventurescas. Uma coisa meio despretensiosa, embora tenha sido importante para o Machado esse mergulho no mundo teatral, as traduções, adaptações que fez, mesmo essas pequenas peças que escreveu, mas Machado jamais seria lembrado como dramaturgo, e você vê que não existe aí em cartaz nenhuma peça montada de Machado de Assis. Quer dizer, eram peças para consumo de um grupo de pessoas, né? Era o que se chama de peça de salão, comédia de salão, teatro do boulevard, quer dizer, peças despretensiosas, que apenas esquematizam, né? São esquetes. Machado sempre quis ser lido, adorava ser lido, que muitos o lessem e com prazer. Por isso ele escrevia de maneira clara. Em suas crônicas, mais do que em qualquer outro gênero, ele buscou a comunicação com o público. Queria cortejar, atrair, conquistar os leitores. Sobre a arte do conto, Machado de Assis assim escreveu: é gênero difícil, a despeito de sua aparente facilidade. E creio que essa aparência lhe faz mal, afastando dele escritores e não lhe dando, penso eu, o público, toda a atenção de que ele é muitas vezes credor. É meu velho costume levantar-me cedo e ir ver as belas rosas e as borboletas que de todas as partes correm a amar o meu jardim. Acho nelas algo das minhas ideias que vão com igual presteza, se não com a mesma graça. Mas deixemo-nos de elogios próprios. Vamos ao que me aconteceu ontem de manhã, quando eu mais perdido estava a mirar uma borboleta e uma ideia. Parado no meu jardim da frente, ouvi uma voz da rua ao pé da grade. Faz favor! Não é preciso mais para fazer fugir uma ideia. A minha escapou. E tive pena. As crônicas eram importantíssimas, são muito importantes, não só na obra do Machado, né, em si mesma, mas também porque Machado, se o Rubem Braga é o príncipe da crônica, o rei foi Machado, né? Ele é o pai da moderna crônica brasileira, muito mais do que outros cronistas da época, como José de Alencar, o Gonçalves Dias, o Martins Pena. Machado foi o grande fundador da crônica moderna brasileira. E ele exercia na crônica a mesma visão oblíqua e irônica que ele levaria para a ficção depois. E mesmo dentro da ficção dele, há capítulos que você pode praticamente isolar e publicar à parte como se fosse uma crônica. Machado de Assis começa a escrever crônicas, talvez ainda com 17, 18 anos, e vai publicá-las até 1900, né? Então você vê, foi um trabalho de uma vida inteira, muitas delas inéditas, nem todas recolhidas em livro. Ele próprio só recolheu 6, justamente no livro Páginas Recolhidas, e nem todas estão publicadas. Mas foi um trabalho onde
para mim, a importância, tem duas questões fundamentais, Machado de Assis. Primeiro, que é uma porta de entrada muito boa para quem quer se iniciar na leitura da obra dele. E por quê? Porque Machado de Assis, ali naquelas crônicas, naquelas páginas, naquelas peças pequenas de 3, 4 páginas, ele tem tudo que tem nos grandes romances. Os melhores recursos literários que ele usa nos seus romances, nos seus contos, estão também aplicados nas crônicas. E a pessoa pode ler naquela forma, 3, 4 páginas, e ler o melhor de Machado ali também. A outra coisa, então, recursos maravilhosos de composição literária, que nisso é que faz as bruxarias literárias. É o que faz de Machado o grande mestre, aquela reinvenção dos recursos de composição de personagens, de enredo. Aquela coisa, por exemplo, Machado de Assis inventou o cronista personagem, praticamente. Aquele que se destaca da figura do autor, mas não se destaca tanto, fica uma coisa meio ambígua, mas você vê que, evidentemente, é um personagem que atravessa um certo cenário do Rio de Janeiro, ficcionalmente, e faz seus comentários com uma crônica fabulosa, em que 2 burros que puxam bonde fazem uma discussão a respeito do progresso, e esse cronista, porque entende a linguagem dos burros, aprendeu de Gulliver, né? A linguagem dos burros, entende os comentários dele sobre a introdução da eletricidade, do bonde elétrico, do progresso, essa coisa toda. Então Machado de Assis, ele reinventa esse lado assim literário que hoje é a crônica moderna. A crônica brasileira tem seu momento crucial, aquela virada assim do simples comentário dos fatos cotidianos para uma peça literária, tem seu momento crucial em Machado de Assis, é a pessoa fundamental dessa virada. Logo no verão seguinte, vieste com teu marido para cá, disposta a não voltar para a corte sem levar o segredo que eu teimava em não revelar. A palavra não fez mais do que a carta. Fui discreta como um túmulo, indecifrável como a esfinge. Depuseste as armas e partiste. Desde então, não me trataste senão por tua esfinge. Agora, em 1870, ele publica o seu primeiro livro de contos, que é Contos Fluminenses. Contos Fluminenses, seu primeiro livro de contos, em 1870, e tem esse conto, que não é da tal segunda fase de Machado, que, no entanto, é um conto extremamente interessante, né? É um conto em que, se não é o único, é dos raríssimos contos em que Machado dá a posse da história, a narração, a voz da história, que conta a história, a uma mulher, não apenas uma mulher, mas uma mulher em que descreve um caso de adultério dela, né? Se bem que esse caso é todo sutil, é todo marcado por sutilezas, por mais ou menos, né? Que são coisas típicas de Machado de Assis, né? Então, é quase que o contraponto de Capitu, que está lá na outra ponta 42 anos depois. Quando ele vai a Friburgo, ele não vai fazer uma viagem. Ele é internado em Friburgo, né, primeiramente por causa do problema nos olhos, nessa dor nos olhos, que se atribui muito também a um fundo nervoso. Mas depois, numa carta, ele conta que chegou lá bastante magro e saiu de lá um pouco mais gordo. Quer dizer, se ele chegou bastante magro, era também pelos efeitos que os remédios que ele tomava da epilepsia causavam no sistema digestivo dele. Então Machado foi para Nova Friburgo passar 3 meses lá para se recuperar da saúde. Ele estava realmente muito mal. E ali ele já dita a Carolina os 3 primeiros capítulos do que viria a ser Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Aos leitores. Que Stendhal confessasse haver escrito um dos seus livros para 100 leitores, coisa é que admira e consterna, e não admira nem provavelmente consternará, é se este outro livro não tiver os 100 leitores de Stendhal, nem 50, nem 20, quando muito 10. 10? Talvez 5. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas,
Se adotei a forma livre de um Sterne ou de um Xavier de Maistre, não sei se lhe metia algumas rabugens de pessimismo. Pode ser. Obra de finado. Escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. E não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio. O cristianismo é bom para as mulheres e para os mendigos. O paraíso cristão é um digno rival do paraíso muçulmano. Jogada por Virgília, Lobo Neves, São João, Aristóteles. Você tem um romance todo fragmentado, que parte, pula para cá, pula para lá, começa da morte do sujeito, e dá um flashback, quer dizer, tem várias inovações formais que Machado de Assis trouxe para a literatura brasileira que até então não eram usadas na nossa literatura. As duas marcas fundamentais da obra dele, do ponto de vista de importância e de atualidade, situam-se exatamente na universalidade dos temas e na multissignificação da linguagem de que ele se vale. Uma linguagem que inova na literatura brasileira. Machado antecipa a modernidade no romance. Ele, primeiro, ele trabalha não o resultado do que ele observa no real, na sociedade, na comunidade, mas o que ele pensa sobre o que ele observa. Portanto, há sempre uma permanente reflexão sobre as questões fundamentais do ser humano. Eu ressalto principalmente o narrador em primeira pessoa. O livro, a história é contada pelo Brás Cubas, que é em tudo anti-Machado. É um sujeito de família rica, estudou na Europa, teve todas as chances do mundo e nada fez com isso. E ele entrega a esse sujeito absurdamente medíocre, ocioso e até mau caráter, ele entrega a ele a posse de história, da história, e extremamente vaidoso também. No que bota os holofotes em cima do cara, o cara se revela. E vai contar sua autobiografia depois de morto, quer dizer, ele volta da morte, acha tão importante a si próprio, que volta da morte para contar a sua história. No ano de 1890, Machado de Assis já havia conquistado reconhecimento e respeito, tanto do seu público quanto dos seus pares. Era um homem bem relacionado e desfrutava de boa condição de vida e de prestígio social. E no colégio eu li muito. Eu me lembro que eu comecei a ler Machado exatamente por Dom Casmurro. E ao ler Dom Casmurro, aos 15 anos, 14, 15 anos de idade, portanto, mais ou menos na mesma idade do personagem Bentinho, né? Personagem jovem, eu me apaixonei por Capitu, como toda a minha geração que leu Dom Casmurro. E ao me apaixonar por Capitu, né, eu fiquei com uma raiva muito grande daquele marido, né? E eu me lembro bem, isso pode parecer invenção de escritor, mas não é não. Eu me lembro bem que eu sempre achei que alguém um dia tinha que deixá-la falar. Porque, na verdade, no Dom Casmurro, o Bento Santiago, o doutor Bento Santiago, quer dizer, o Bentinho adulto e advogado, ele assume o discurso. Ele escolhe as palavras que ele quer para colocar nos lábios da Capitu. Ele não deixa ela falar livremente. É uma visão dele, é a partir da visão dele que nós temos uma ideia de quem era aquela moça. O que foi, Bentinho? O que foi? Bentinho, o que aconteceu? Explique. Não há o que explicar. Não há como. E esses gritos? Essas lágrimas? O que houve entre Ezequiel e você? Então você não ouviu o que eu disse? Se ouvisse, não estaria perguntando. Eu disse que Ezequiel não é meu filho. O quê? O quê? Disse que Ezequiel não é meu filho. Você enlouqueceu. Aos 50 anos, Machado de Assis é considerado o maior escritor de literatura brasileira. Em torno dele se reuniam algumas das pessoas mais admiradas do país. Grandes escritores e intelectuais como Arthur Azevedo, Olavo Bilac, Raul Pompeia, Joaquim Nabuco, Euclides da Cunha, entre outros. Enfim, era um homem feliz que vivia cercado de amigos e galgava a glória literária. A ideia da Academia Brasileira de Letras era uma ideia um pouco antiga. O próprio Dom Pedro II era a favor de uma
agremiação literária desse tipo, mas ela começa a se formalizar mesmo já nos anos da República. E aí o modelo que os escritores tomam é o da Academia Francesa, que aliás era uma academia lá do século XVII. Né? Então, até o número de participantes, 40 cadeiras, é tirado diretamente do modelo francês. E foi curioso, porque eles chegaram à conclusão que não tinham 40 escritores tão representativos assim para compor a Academia Brasileira de Letras. Até porque um deles, o Arrou Pompeia, que era um grande entusiasta da ideia da BL e autor da obra-prima O Ateneu, né, morreu antes da academia ser fundada. Então, faltavam escritores. Aí foi do Joaquim Nabuco, né, grande amigo de Machado, com quem Machado tinha grandes afinidades ideológicas, a ideia de trazer expoentes da sociedade, né, figuras importantes, personalidades daquele tempo, para complementar o número de cadeiras e atrair um pouco de atenção pública para a academia. Então ela começa assim de um modo meio mambembe, ela não tinha sede, ela na verdade, o grande sonho do Machado, do Nabuco e de todos os outros que participaram da ideia da fundação, né, que começa, na verdade, na redação da Revista Brasileira, que era dirigida pelo grande crítico literário da época, o José Veríssimo. A ideia deles é que a academia ajudasse a proteger os escritores das intempéries, das oscilações da política, né, monarquia, república, aí diziam que ia voltar para a monarquia, e eles achavam que os escritores tinham que ficar independentes desse vai e vem político, e achavam que a academia fosse ser uma proteção a isso. Então, o Isaú Jacó não sei, é um livro um romance que ficou um pouco à margem vamos dizer, da segunda fase da obra do Machado. Eu considero um grande romance. Eu adoro o Isaú Jacó, e quando eu li, depois eu reli na década de 90 e eu tinha mais ou menos vamos dizer, uma ideia sobre o livro que eu gostaria de escrever, mas vamos dizer, os conflitos no Isaú Jacó foram fontes importantes para eu desenvolver essa ideia dos Dois Irmãos, né, em que, vamos dizer, basicamente o que eu tentei, vamos dizer, usar ou explorar no Isaú Jacó foi esse conflito entre os gêmeos, a rivalidade entre os gêmeos, em que é uma rivalidade que passa, vamos dizer, pela disputa de uma moça chamada Flora, né? Mas no fim vamos dizer, essa disputa é quase fútil, né? Quer dizer, como também é fútil a rivalidade política entre ambos, né? Em 1892 começaram a circular pelas ruas do Rio os primeiros bondes elétricos. Era o anúncio da chegada de um novo século. Quanto ao século, os médicos que estão presentes ao parto reconhecem que este é difícil, crendo uns que o que aparece é a cabeça do 20 e outros que são os pés do 19. Eu sou pela cabeça, como se sabe. Bom, o Machado sofreu um impacto muito grande com todas as transformações que o fim de século lhe aguardavam, né? Na verdade, ele sempre se disse um homem do século XIX, né? E, na verdade, se você pegar as obras do Machado até Dom Casmurro, são obras cuja história normalmente se passa nos anos 50, 60, até o comecinho dos anos 70. Machado escreve pouco sobre os anos posteriores a 1872, por exemplo, né? Ele só vai fazer isso nos seus 2 últimos livros, que justamente falam da passagem da monarquia para a república, em 88 e 89, que são Isaú Jacó e o Memorial de Aires. Então você vê que o mundo do Machado era um mundo que no final dos anos 80, ele já começando a ficar doente, já tendo escrito a maior parte da sua obra, é um mundo que se transforma rapidamente. E Machado era, como eu disse, a favor da abolição, mas ele era um monarquista. E quando vem a República, em 1889, apenas 1 ano e meio depois da abolição, ele, assim como Nabuco, ambos ficam impactados com aquela virada, porque eles esperavam o tal do terceiro reinado, que seria com a Isabel. Né? Isabel seria rainha e a monarquia brasileira continuaria, que era o que ambos desejavam. Além disso, havia a febre dos papéis na Bolsa de Valores,
Havia toda uma mudança de comportamento, o início, a cabeça ali do século XX, e Machado não entendia aquilo. Prendam esse impostor! Eu tenho direito de me defender dessa impostura? Fato, ele tem direito a uma réplica. O senhor José Ferreira foi meu paciente há muitos anos. Ele sofre da trágica moléstia de assumir várias personalidades falsas, como esta, de médico. A loucura dele é dizer que é médico. E a loucura dele é dizer que eu sou louco. Em 20 de outubro de 1904, morre Carolina, o amor de mais de 40 anos de vida de Machado de Assis. Essa imagem semi-verdadeira de Machado como alguém recluso, melancólico, ela vem muito dos anos finais de vida dele, né? Até tem uma crônica do Manuel Bandeira falando dele descendo a rua do Cosme Velho, todo tristonho. Mas isso é porque em 1904, Carolina morreu e Machado sentiu aquilo como o que ele mesmo descreveu como golpe, como trauma, como uma grande dor, né? Um grande sofrimento na vida dele. E além disso, e também por causa dessa depressão, as doenças foram se agravando a partir dali, né? Então as convulsões epilépticas voltaram com muita intensidade, ele começou a ter vários problemas na mucosa da boca, os olhos cada vez piores, né? Enxergando menos, não podendo trabalhar à noite. Então ele escreve a amigos dele, eu acabei. A Joaquim Nabuco, ele escreve que a única coisa que o mantém vivo é saber que ela está esperando por ele, e por aí vai. Então, ele realmente entra... A morte de Carolina, que foi uma morte muito sofrida, o câncer no estômago na época, sem analgésicos, sem paliativos, você imagina a tragédia que era, né? Foi uma morte muito sofrida, ele vê a mulher dele definhar, morrer, etc. Eu acho que ele nunca imaginava, doente do jeito que ele era, cometido tantas doenças, que ela fosse morrer antes. E, na verdade, ele depois escreve isso, confidenciava algumas amigas, assim, eu espero que ele morra antes, porque eu acho que ele vai sofrer tanto que eu quero para mim esse sofrimento. Querida, ao pé do leito derradeiro, em que descansas desta longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro, que a despeito de toda a humana lida, fez a nossa existência apetecida, e num recanto pôs um mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos, e ora mortos nos deixa, e separados. E eu, se tenho nos olhos mal feridos pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. No leito de morte, recusa ao padre, que é um fato extremamente importante na biografia dele e que as pessoas tratam como se fosse um detalhe. Não é um detalhe. Ela mostra a postura de Machado em relação à religião ao longo de toda a sua vida madura, de um homem muito irônico e muito satírico em relação à religião. Tanto é que no leito de morte oferecem a ele o padre para fazer a extrema-unção e ele recusa e diz que seria uma hipocrisia. Agora, vale lembrar que além de presidente da Academia Brasileira, chamado de mestre por todo mundo e hiper respeitado por seus pares no final de vida, já desde 1873, mesmo antes de escrever Brás Cubas, Machado era extremamente respeitado. Tanto é que saiu uma publicação na época com a foto de José de Alencar ao lado de Machado de Assis, como o grande escritor da antiga geração e o seu candidato a substituto, que era Machado de Assis, que nos seus primeiros romances é muito influenciado por José de Alencar. Quando ele publica o Brás Cubas, em 1881, ele recebe resenhas extremamente elogiosas e a partir dali ele já é chamado por seus contemporâneos de o maior escritor vivo brasileiro. 100 anos depois da morte de Machado de Assis, qual é o legado do maior escritor brasileiro de todos os tempos? Quem são os seus herdeiros? Quem são os seus leitores?
Machado de Assis foi um autor popular na sua época. Hoje a sua obra está em toda parte, na TV, no cinema, nas histórias em quadrinhos, na internet. Nosso gênio imortal continua sendo um sucesso de público. Mas parece que você tem que ser um acadêmico, um doutor, um mestre de literatura brasileira para poder ler Machado de Assis. O que não é verdade. Não se pode confundir a leitura de Machado de Assis com as muitas interpretações, belíssimos estudos, belíssimas pesquisas que são feitas sobre a obra dele. São coisas diferentes. Aquilo ali é feito para um público acadêmico, então um público restrito. A literatura de Machado não. Eu acho que essa pode alcançar um público muito maior se a gente começar a falar mais em Machado de Assis e ajudar mais as pessoas a vencer as dificuldades naturais para ler um clássico, não apenas Machado. Machado foi revolucionário e como leitor que precisa, que quer, que deseja se iniciar em Machado de Assis, terá que verificar, primeiro, a desestrutura do romance tradicional, a remontagem do romance. Isso que a gente está fazendo hoje, Machado já fez há 150 anos. Chegar para o menino e dizer, você leia tal livro, você vai ler o Dom Casmurro. Não adianta. Tem que haver uma motivação, uma preparação, né? Indireta quase. Então, por exemplo, se eu digo, como disse aqui, que o Dom Casmurro conta a história que começa com dois jovens, um de 14 e uma menina de 14 e outro de 15, que eram vizinhos, que há um namoro entre eles. Se eu trouxer falar do episódio do beijo, se eu falar do encantamento do Bentinho, que é o jovem, pelos olhos dela, eu estou falando uma linguagem que o menino entende e, de repente, ele vai se interessar e vai começar a ler. Se você ainda não leu Machado, você está perdendo um tempo enorme de viajar nos seus sonhos, de ter a sua ideia assim, aberta para a vida, para o mundo, para o sonho. Não marca a toca, não marca a toca. Leia Machado, porque é muito bom. Porque ele faz a gente ser mais inteligente para olhar o Brasil, ser mais sensível para olhar a vida humana, ser mais tolerante para olhar as pessoas, compreender mais que a realidade não é uma, mas são muitas realidades, dependendo do ponto de vista, dependendo da ótica que você leva. Isso tudo, se você quiser também, é o grande benefício que a literatura traz à nossa vida. Mas uma coisa está intimamente ligada à outra. Machado de Assis é o grande literato. A obra de Machado de Assis é inquestionável, básica e fundamental para o país. Eu já não digo nem só na área literária, eu digo como comportamento, como reflexão do comportamento humano. Eu queria ler para vocês então essa crônica de 11 de novembro de 1900, foi a última crônica que Machado de Assis publicou em vida, né? E para mim ela traz, não sei se por que ou como, mas o que Machado de Assis tinha na cabeça quando a escreveu, mas ela traz uma síntese importantíssima da obra dele no primeiro parágrafo. Assim diz: eu gosto de catar o mínimo e o escondido. Onde ninguém mete o nariz, aí entra o meu, com a curiosidade estreita e aguda que descobre o encoberto. Daí vem que, enquanto o telégrafo nos dava notícias tão graves como a taxa francesa sobre a falta de filhos e o suicídio do chefe de polícia paraguaio, coisas que entram pelos olhos, eu apertei os meus para ver coisas miúdas, coisas que escapam ao maior número, coisas de míopes. A vantagem dos míopes é enxergar onde as grandes vistas não pegam. E aí está Machado de Assis, a sutileza, a visão, a sagacidade, aqui está.